E agora a gente começa o ano falando também de um tema muito importante para qualquer praticante de yoga ou de espiritualidade de um modo geral, que é a gente aprender a controlar a mente, né? Eu disse que é um tema difícil, para a gente ter uma ideia de como realmente é difícil. Eu acho que, pelo menos eu, tenho dificuldade até de definir o que é a mente, né? Uma definição assim que satisfaça é difícil. Já procurei no dicionário, e a mente diz que é inteligência, o Aurélio diz que é inteligência, que é a alma, assim, uma visão completamente diferente que a gente tem, né? Então, a definição da mente que nós aprendemos com o nosso mestre espiritual é que a mente é uma das ferramentas que fazem parte desse nosso corpo, que nada mais é do que, como já falamos aqui em outras oportunidades, um veículo que a gente tem para ter uma vida digna aqui nesse mundo, né? Poder viver bem, poder ter experiências boas e favoráveis. Então, a definição que o nosso mestre espiritual dá é que a mente é o instrumento mais importante que a gente, enquanto uma alma corporificada, possui. E é importante no processo de autorrealização e também um instrumento perigoso, porque ele dá o exemplo de um bisturi, né? Uma pessoa que tem a habilidade em trabalhar com bisturi, ela pode fazer cirurgias, ela pode fazer um uso bastante relevante, mas o mesmo bisturi na mão de uma pessoa mal intencionada, o que vai acontecer, né? Ele pode tirar a vida de uma ou mais pessoas, né? Por isso que o Bhagavad Gita fala que a mente, ela pode ser nossa melhor amiga na vida espiritual. Quando ela está sob controle, quando ela é usada pelo eu superior, pelo verdadeiro eu, quando a gente desperta, pelo menos começa a despertar, entende que a gente não é o corpo, que a gente não somos esses sentidos e também não somos a mente, e devemos usar tudo isso dentro de um contexto desse caminho de autorrealização. Então ela se torna uma amiga quando ela começa a ser reprogramada dessa forma para a vida espiritual. Por outro lado, uma mente que domina o próprio eu espiritual e que arrasta nosso verdadeiro eu para buscar prazeres efêmeros e simplesmente uma mente que esteja enamorada, né, pela energia material e nos arrasta o tempo todo para contato com as coisas materiais, ela é a nossa pior inimiga. Eu sempre, quando li esse verso, desde o início eu me lembro, me chamou muita atenção, né? Prabhupada dizendo que ninguém pode ter a capacidade de nos prejudicar tanto quanto a nossa própria mente, ou mais do que ela, mas ninguém tem a capacidade de nos ajudar, ou tanto quanto ou mais do que a própria mente. Então imagine a importância da gente levar a sério esse processo. Então você vai encontrar vários métodos de yoga, e todos os métodos de yoga, ou pelo menos caminhos mesmo espirituais, têm o que a gente chama de sadhana, são as práticas que vão ajudar você a conter o impulso da mente e vão assim nos permitir que a gente consiga fazer um bom uso desse instrumento. Dentro do caminho nosso de Bhakti, assim, a prática que é considerada a mais importante é exatamente o cantar do mantra. E mais especificamente ainda, o cantar do Mahamantra, que é esse mantra que a gente canta o tempo todo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É bom que se diga que existe uma diferença entre os mantras e o Mahamantra, né? Porque, assim como você vai encontrar
dentro da filosofia védica, diferentes níveis de espiritualidade, porque nós temos diferentes expectativas, e quem já foi à Índia sabe muito bem disso. Tem incontáveis templos dos semideuses, que a pessoa tem uma relação com a sua deidade, chamada Ishtadeva, a deidade que ela se atrai, pode ser Kali, pode ser Shiva, pode ser Ganesha, mas ela ainda tem uma motivação material. Só que ela já reconhece que ela não está sozinha, que ela não é independente, que ela não é a única controladora, então ela se submete a autoridades superiores, o que já é muito bom, embora não seja assim a meta mais elevada da vida espiritual. E essa adoração a semideuses, ela chega a ser tão positiva que Krishna diz no Bhagavad Gita: se uma pessoa se atrai por um semideus, ele, Krishna, dentro do coração da pessoa, faz com que ela tenha mais convicção, mais fé, ele inspira a pessoa. Porque essa pessoa, como eu já disse, já reconhece que ela não está sozinha, que ela não é a única autora das suas atividades, ela começa a reconhecer uma autoridade, né? E também porque Krishna fala que no final das contas, quem vai outorgar qualquer resultado é Deus, é Ele, né? Nenhum semideus é independente e pode atuar independentemente. Então, o exemplo que o Srimad Bhagavatam dá é o exemplo de uma árvore com incontáveis folhas, e os semideuses são folhas e galhos dessa árvore, e Krishna, Deus, é a raiz. Então você tem a opção de se relacionar com as folhas e tentar, sei lá, cuidar independentemente das folhas e ter uma relação só com a folha, ou você tem a relação diretamente na raiz. E quando a raiz recebe, é nutrida e recebe a água, o que acontece? Todas as folhas ficam felizes, satisfeitas e alimentadas, né? Então, quando você consegue diretamente compreender que Deus está por trás de tudo, eu não preciso ficar procurando vários semideuses para satisfazer os meus desejos, eu posso ir diretamente para Deus, que se os semideuses têm a função de me ajudar a desfrutar, a de alguma forma satisfazer meus desejos nesse mundo, eles farão isso, assim, a serviço de Deus. Por isso o Bhagavatam também diz: Akamo Saba Kamova Moksha Kama Udharati Tiprena Bhakti Yogena Yajate Purusham Param. Diz o seguinte: Akama, se você não tem desejo, que isso é a condição de um devoto puro, Prabhupada define no Bhagavad Gita, capítulo 2, a ausência de desejo significa desejar tudo para Krishna. Né? Como a gente tenta fazer aqui. Para quem acompanha nosso projeto aqui, até Yaramar, há muitos anos já nos visita, o Paravyoma, então, mais tempo até do que eu, e ele mesmo comentou aqui numa palestra. Aqui era um lugar com potencial, mas era mato, puro mato. E aí o que aconteceu? Vários devotos, vários casais, vários estudantes vieram e colocaram a sua energia o tempo todo tentando satisfazer Krishna, né? Tentando agradar a Krishna. Tudo que a gente faz aqui é assim, e porque a gente entende que nós também somos folhas dessa árvore, e a ideia de tentar uma autossatisfação, uma felicidade independente de Deus é uma baita de uma ilusão. Isso não é possível, somos partes. Então a gente entende que se a gente agradar a Krishna, a gente vai se agradar verdadeiramente, né? Lógico, existe aquele agrado superficial, que você se rende ao desfrute material e você tem uma experiência agradável, instantânea, mas por trás disso existem reações. Não só uma reação kármica, mas todo esse envolvimento do apego, da expectativa, e de a gente se habituar a satisfazer nossas demandas, tudo isso não tem nada a ver com vida espiritual. Aqui, por exemplo, a gente tenta cuidar bem do jardim, e o jardim é um bom exemplo. Quando você molha uma planta, você vê isso claramente. Você pode molhar as folhas, e a aparência é que ela está hiper feliz,
molhadinha, né? Que ele começa a brilhar, aquela coisa bonita, mas pouquíssimo tempo aquela água seca, e muitas vezes, se o sol está muito quente, nem é legal você molhar, porque a água fica quente e até prejudica. Mas se você molha a raiz, a planta fica feliz. Então, o que é ideal? Molhar a raiz e também molhar as plantas. Molhar a folha dela, porque também refresca, tira, sei lá, coisas que se acumularam ali. Então, Bhakti Yoga é bem assim, é tanto molhar a raiz, quanto, no final das contas, também, porque você usa os sentidos, porque você canta, porque você dança, porque você se associa, porque a gente faz festa, porque a gente também está gratificando os sentidos, mas sem esquecer da raiz, sem esquecer da fonte. Porque também, se a gente ficar só pensando em agradar a Deus e tentar se anular, isso é um tipo de impersonalismo. Nós existimos, temos assim alguns interesses, temos algumas, sei lá, algumas maiazinhas que podem ser espiritualizadas dentro de um contexto espiritual. Não é também que a gente tem que se reprimir o tempo todo. Krishna diz isso no Bhagavad Gita, que ninguém chega muito longe com a repressão. Então, esse equilíbrio entre ter a certeza de que eu estou agindo para o prazer de Krishna, mas ao mesmo tempo não sendo tão, diríamos até fanático, né? Ou tão radical, isso é realmente uma posição muito interessante, né? E difícil até saber esse equilíbrio. E esse equilíbrio, o tempo todo Krishna fala no Bhagavad Gita, que yoga significa equilíbrio. Eu estou falando tudo isso porque isso está diretamente ligado ao controle da mente, porque é a mente que o tempo todo nos coloca, né, em contato com os desejos, com os pensamentos, com os sentimentos. A mente, ela é turbulenta, ela é instável, e ela é sabotadora, ela é perigosa. É muito difícil a gente ter uma vida espiritual assim bem sucedida tendo uma mente agitada. Isso não é possível. Também para quem estuda Hatha Yoga, estuda Yoga Sutra de Patanjali, primeira coisa que ele fala, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que a gente, antes de mais nada, tem que sossegar a nossa mente, parar com ela, acalmar a nossa mente. Não dá para pensar em vida espiritual com uma mente agitada. Até a Bíblia fala isso. Em outras palavras, que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo querer satisfazer sua mente. Temos que nos tornar um yogi. E yogi significa uma pessoa conectada. Se a palavra yoga significa conexão, yogi significa uma pessoa conectada com Deus. Então, mesmo que ela reconheça que tem desejos, ela tem que ter a inteligência e o conhecimento e a ajuda da orientação de pessoas que já chegaram mais longe para fazer esse equilíbrio. Eu tenho desejos, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso me render a eles, mas não consigo me livrar 100%, então eu vou administrando isso de uma forma que, uma vez satisfazendo meus desejos, eles vão ficar assim, de lado, não que a gente vai aumentar a nossa, sei lá, o nosso leque de desejos. Então é tudo muito, muito equilibrado, e o verso que eu mencionei do Srimad Bhagavatam diz isso, a cama. Se você não tem desejo, que é a condição de um devoto puro, muito avançado, ou a cama savakama, se você tem todo tipo de desejo, é uma pessoa que é chamada de um bogi, né? Está o tempo todo, sem nenhum controle, olhando para tudo, tentando se assenhorear e desfrutar, uma pessoa totalmente agitada e rendida às suas demandas corpóreas, isso é savakama, ou moksha kama, moksha é a liberação. Ou também, se você deseja a liberação, esse verso fala sobre 3 opções. Se você atingir um estágio de devoção, de amor, que você já não tem mais nem desejo, está tão feliz com a sua relação com Krishna, que seus desejos desapareceram. Ou, se você ainda é cheio de desejo,
Ou a terceira opção, se você está tão queimado com esse mundo, tão agitado, está sofrendo tanto da sua condição, do seu karma, e você quer moksha, você quer liberação, não importa. Udarati, com uma inteligência firme, ou seja, apoiada nas escrituras, né? Tibrena Bhakti Yogena. Temos que praticar Bhakti Yoga. Em outras palavras, o que Krishna está dizendo? Que você não precisa, para satisfazer seus desejos, se render aos semideuses. Você não precisa praticar austeridades severas, se isolar nos Himalaias. Não. Krishna vai cuidar de você. E ele diz isso no Bhagavad Gita: uma pessoa que medita em mim, para essa pessoa eu dou o que lhe falta e preservo o que ele tem. Então Krishna satisfaz aquilo que a gente não consegue deixar de lado e ao mesmo tempo nos protege. Então é a condição perfeita. Olha a promessa dele: eu preservo o que você tem, eu vou te proteger, fique tranquilo, e eu vou dar o que lhe falta. Muito interessante essa proposta de Krishna, né? Então o devoto, ele se entrega, porque os argumentos que Krishna usa na Bhagavad Gita são muito convincentes. Se você estudar profundamente o Bhagavad Gita, você vai ver que é uma coisa tão maravilhosa, tão lógica, tão científica, e ao mesmo tempo tão atrativa, que você vai se entregar, porque precisamos de ajuda. Então eu explicava que na verdade existe uma diferença entre mantras e o Mahamantra. Então mantras muitas vezes são destinados a glorificar semideuses. Mantras até para você conseguir poder, para você conseguir um bom esposo, uma boa esposa, para você conseguir dinheiro, tudo isso tem. Tem semideuses para tudo. Para as causas difíceis deve ter, como é que fala aqueles... para causas impossíveis, tem tudo isso, né? E eu me lembro, sempre me lembro disso, eu acho que era em Londrina que eu estava numa palestra numa universidade, falando sobre esses assuntos. Aí um professor me perguntou: escuta, mas mantra, cantar mantra, não pode ter um efeito colateral se você canta um mantra errado, da maneira errada, com a mentalidade errada? E eu falei: pode, né? Quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Porque eu disse o seguinte: existem mantras que você está barganhando coisas materiais. Então, realmente você está correndo risco. Se você está querendo ganhar dinheiro, poder, fama, sei lá o quê, semideuses, isso é verdade. Até pessoas que mexem com magia sabem disso, que se fizer o trabalho mal feito, volta para eles. Então isso é verdade. Agora, o Maha Mantra, quando você fala do nome de Deus, não existe a menor possibilidade de efeito colateral, porque estamos falando de uma energia, de uma vibração completamente transcendental e poderosa, de uma maneira que a gente não pode nem ter a capacidade de compreender. Se, por exemplo, o fogo, que é um elemento material, né, se você, mesmo que não tenha fé, que o fogo vai te queimar, ou não entenda, ou não esteja vendo o fogo, não importa. O que vai acontecer se você encostar no fogo? Você vai se queimar. Sabendo, não sabendo, acreditando, não acreditando, não importa, ele vai atuar sobre você, porque ele é poderoso, independe da sua opinião. E o que dizer do nome de Deus, que é infinitamente mais poderoso que o fogo? Então, se você tocar no nome de Deus, se ele te tocar, você vai receber um benefício, mesmo que você não acredite, que você caçoe, que você esteja brincando, que não importa. O efeito que vai produzir é inconcebível. Então, existe uma grande diferença entre mantras e o Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Quando eu quero beber água... Às
Às vezes as pessoas nos perguntam, por que vocês não cantam para Shiva? Por que vocês não cantam para Kali? Por que vocês não cantam para... Imagine, quem já tem uma esposa, um esposo, chega numa festa, não fica cantando para todo mundo, né? Ou cantando todo mundo, né? E já sabe o que a gente quer. Já temos a nossa relação, né? Eu acho até estranho cantar para diferença. Tudo bem, lógico, a gente pode cantar com a consciência transcendental, mas essa ideia de não saber o que a gente quer, de ficar pulando de galho em galho, peraí, temos que saber o que a gente quer, né? E também, não é que nós escolhemos esse mantra porque ele é bonitinho. Esse mantra é mais bonitinho, vamos cantar ele. Não. Se você estudar as escrituras, Sarva Vedeshu Drishyate, é dito, Iti Shodashakana Nankalikauma Shanashana. Depois de estudar toda a literatura védica, minuciosamente, você vai compreender que Iti Shodashakana, essas 16 palavras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, são especialmente destinadas a neutralizar a influência da era de Kali. É o que vai nos proteger. É o repelente, né? É o protetor. Hoje, esses dias, nós estávamos aqui em Vraja, mas eu desci um dia desse ao rio, muitos de vocês estavam lá, e eu ouvi dizer que estava muito quente, né? Mas eu ouvi dizer que chegou a sensação térmica a 52, 4 graus, negócio totalmente inconcebível, né? Eu sempre me lembro, quando era moleque, vivia na praia, nem pensava nisso, nem pensava em protetor solar, não tinha esse papo, não tinha. Assim, o que tinha era aqueles óleos meio tamaguna, assim, você passava para ficar mais queimado, não era para proteger, era para piorar o negócio. Mas, de alguma forma, né, a atuação do homem, desmatamento e, assim, pecuária, exagerar, aquela coisa toda, as camadas de ozônio foram, né, se abrindo, e aí agora o contato com o sol está um negócio maluco, né, perigoso, e câncer, e sei lá o quê. Isso tem a ver também com o nosso karma. A gente pode ver que outras eras, assim, a influência do karma não era tão forte, porque não existia buracos na camada de ozônio espiritual nossa. Mas a gente começa a agir de uma tal maneira que a gente abre uns buracos tão grandes, e qualquer coisinha começa a atuar de forma insuportável, ninguém mais aguenta nada, né? Todo mundo assim está tão assim atribuindo valores, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é amigo, isso é inimigo, uma coisa tão egoísta, tão centralizada no interesse único da pessoa, que isso cria uma condição que a gente fica muito melindrado, e qualquer coisinha que é absolutamente normal, coloca às vezes a pessoa numa depressão, num pânico, numa condição assim, que não era para ser assim, mas é porque a camada de ozônio espiritual, diríamos assim, existem buracos. Então o cantar também atua como esse, como chama, protetor, né? Protetor solar, o protetor kármico, né? Você canta e as coisas não te incomodam tanto. Você fica numa condição que você sente uma plenitude, você sente uma satisfação, a sua mente fica mais tranquila, e o que acontece é que você não se identifica tanto quando as coisas não saem do jeito que você queria, até porque a gente já parte do pressuposto que as coisas não têm que sair do jeito que a gente quer. As coisas vão sair, querendo ou não, do jeito que Deus quer. E quando você quer agradar Ele, antes disso, você já entendeu e já desenvolveu confiança nele. Então as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, na medida certa, no momento certo, e a gente aceita. A aceitação também está ligado à entrega, à rendição. Aceitar. Não aceitar passivamente as nossas atividades insensatas, mas aceitar que, independentemente disso, se você está fazendo o melhor e as coisas vêm, tudo
tudo bem, vamos exercitar, vamos colocar essa filosofia em prática, vamos reagir, vamos ter uma atitude enérgica, vamos tentar superar, e tudo isso faz com que a gente ganhe força. Se não houvessem problemas, se não houvessem coisas desagradáveis, como você iria usar essas armas, né? Como a gente iria usar essa filosofia? Precisamos ter os testes, e todos esses testes que vêm são muito positivos, até porque, estudando a Bhagavad Gita, nós vamos entender claramente que vai chegar um momento, nosso momento derradeiro, que a gente vai deixar esse corpo, não é? E nesse momento a gente vai ter que ter uma consciência pura, e nesse momento as dificuldades podem ser muito grandes. Para você desenvolver uma sobriedade, um autocontrole nesse momento, você tem que treinar a vida inteira. Se você não treinou a vida inteira, aí chega na hora final, todos os problemas vêm, como você vai superar? Então qualquer probleminha que venha é café pequeno. Você tem que ver como treinamento para me manter sóbrio, me manter estável, ficar tranquilo, porque Krishna está me dando testes e treinamentos, e assim a gente vai se habituando a ser uma pessoa austera, uma pessoa firme, uma pessoa que não é arrastada pelas dificuldades. Então tudo isso está ligado a esse tema, a conquista da mente, o controle da mente. Eu vou ler aqui um verso que eu gosto muito, do capítulo 6, na verdade o capítulo 6 é cheio de versos que falam sobre a mente, sobre o controle da mente, mas esse verso muitas vezes eu li e tive a oportunidade de discutir. Eu acho que é um verso bem interessante. Deixa eu achá-lo. É o verso número 7 do capítulo 6. O capítulo 6 é Dhyana Yoga, que é o yoga da meditação. Então o verso diz o seguinte: Jitatmana prashantasya paramatma samahitaha shitoshna sukadukeshu tata mana pamanayo. Jitatma significa daquele que conquistou a mente, prashantasya, que alcançou a tranquilidade, paramatma, a superalma, samahitaha, aproximou-se completamente, shita, no frio, ushna, calor, sukha, felicidade, dukeshu, tristeza, tatha, também mana, honra, apamanayo, desonra. Então o verso é o seguinte: quem conquistou a mente já alcançou a superalma. Superalma é Krishna. Todos nós somos almas individuais, né? A alma está dentro de cada corpo, mas independentemente da alma individual, cada corpo tem uma segunda alma, que é a superalma, Deus, que simultaneamente está em todos os corpos. E segundo as Upanishads, yoga significa nada mais, nada menos do que o encontro entre a alma com a superalma. Esse é realmente yoga. A analogia que a Upanishad faz é que existem dois pássaros pousados na mesma árvore. Um pássaro somos nós, tentando desfrutar os frutos. Às vezes o fruto está doce, às vezes está estragado, às vezes está amargo, às vezes está verde, que é o karma, né? E o outro pássaro é Krishna, que está ali observando e esperando você se voltar para ele, para poder te orientar, te proteger, te iluminar. Então esse encontro entre um pássaro e o outro, existe uma grande barreira chamada mente. Por isso o verso diz: quem conquistou a mente se encontra com esse pássaro. Enquanto nós não conquistarmos a mente, nós estamos de costas para esse pássaro, para a superalma. Conquistar a mente, você se vira e você começa uma relação com Krishna. Então, repetindo, quem conquistou a mente já alcançou a superalma e vive com tranquilidade, Shanti. Para ele, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra são a mesma coisa. Veja só que nível que uma pessoa que tenha essa relação com Krishna atinge. Para ele não faz mais diferença. Lógico,
Ninguém quer ser desonrado, não é essa ideia de que isso tudo não tem valor. O que está sendo dito são as coisas materiais. Honra material não tem valor. Ou desonra, ou desfrute, ou sofrimento, ou tudo isso, na verdade, está na mente. Porque se o verso diz que se você conquistar a mente, você se livra disso, a gente pode deduzir que isso está na mente, a mente que cria isso. Ser honrado ou ser desonrado, isso é bom ou isso é ruim, essa é a função da mente, aceitar e rejeitar. Só que, quando a gente não entende a nossa condição espiritual, a mente atua como? Aceitando e rejeitando aquilo que nos dá desfrute material. E quando você começa a vida espiritual, você reprograma a sua mente para aceitar e rejeitar aquilo que vai beneficiar a sua vida espiritual. Né? Aceitar tudo que é favorável e rejeitar o que é desfavorável. Então isso é uma reprogramação mental. Agora, para reprogramá-la, precisamos da orientação espiritual, mas ao mesmo tempo precisamos do cantar. O cantar é muito valioso. Quando o cantar entra mesmo dentro da gente, você se habitua a ouvir o cantar, você pratica, existe uma austeridade. Agora a gente está aqui cantando, ontem a gente fez uma apresentação de mantra, é tudo muito agradável, isso já tem um grande valor. Mas nós temos, como vocês sabem, o rosário, né? O rosário, que é a nossa Japamala, e no momento de entoar o mantra no rosário, nesse momento, não é como a gente está fazendo aqui, a gente fica feliz e dança e dá risada, não, é o momento de você parar de pensar. E poucos devotos, não são só não devotos, praticam o cantar como ele é, um processo que vai te ajudar a parar de pensar, você vai se esforçar mesmo para ouvir e cantar e sair do que Prabhupada chama de plataforma mental, porque a plataforma mental é assim, gosto ou não gosto, hoje eu estou feliz, outro dia infeliz, hoje eu amo Krishna, depois tenho minhas dúvidas, e essa coisa que não tem nada a ver com vida espiritual. Então, para atingir esse estágio, essa estabilidade, como eu disse no início, cada método tem o seu sadhana, o nosso sadhana é o cantar. E se esse cantar não for executado com rendição, também não vamos controlar a nossa mente. A gente vai continuar um religioso, piedoso, que de vez em quando reza o Mahamantra, mas não o yogi, que controlou a mente. Então esse cantar é o processo, o mantra, que vai realmente fazer, primeiro a gente parar de pensar, parar de divagar, e nesse mesmo capítulo que já fala muito disso. Ele fala que a mente é exatamente assim, constante, turbulenta, flutuante, e onde quer que ela vá, o yogi deve buscá-la e trazê-la de volta para o eu. Então isso é cantar o santo nome, não é, eu vou cantar assim, vendo os passarinhos, o marrequinho, o patinho, o sapinho, o pernilonguinho, não, é você realmente, nessa hora, você parar com a sua mente e fazer essa conexão, porque enquanto a mente estiver agitada, essa conexão não vai acontecer de uma forma profunda, mas só entendi, ok, legal, isso é uma grande coisa, mas e a prática? Então precisamos dessa austeridade. Então nosso guru, ele dizia que a mente tem 3 funções, por isso era comparado a um espelho, Chitta Darpana Marjana, pensar, sentir e desejar. As coisas chegam até nós, você pensa, depois você sente e depois você projeta, você deseja. Por isso que é como um espelho. Então, controlar a mente significa o quê? Aprender, reprogramar a forma de pensar, a forma de sentir e a forma de desejar. Pensar apoiado por esse conhecimento, com o apoio desse conhecimento. Como receber as situações externas, como receber tudo que vem até nós, como você lida com isso. Pensar. Né? Depois, como você sente isso? Como você vai, qual a reação que vai provocar dentro de você isso? Qual o sentimento que vai
surgir daquela informação que chega até nós. E finalmente, qual o desejo que vai se manifestar? É algo profundo, né? Pensar, sentir e desejar. Então, o cantar nos ajuda a um ponto muito importante, que é auto-observação. Uma pessoa que canta o Santo Nome de uma forma séria, como o yogi, ela tem essa facilidade de se auto-observar e de reconhecer suas falhas. Por isso ela se torna uma pessoa humilde, ela percebe, poxa, eu estou sentindo, estou percebendo, estou vendo isso dentro de mim. Então esse sentimento é um bom sinal. E não ficar o tempo todo se vitimando, culpando os outros, achando que podia ser melhor, ou se lamentando. Tudo isso é armadilhas da mente, né? O devoto não tem esse motivo. No Bhagavad Gita, logo no início, das primeiras palavras que Krishna fala para o seu discípulo, o guerreiro Arjuna, ele diz exatamente isso, que asotyam anasotyastvam pragya vadans cha bhashase gatasum anagatasums cha nanusochanti panditaha. Que um pandita significa uma pessoa erudita, não é aquela pessoa que fala palavras bonitas e cita versos e é inteligente e é cheio de argumentos e conhece as escrituras, não. É a pessoa que ashotya, não se lamenta. Essa pessoa é erudita. Se uma pessoa sabe, fala, mas usa tudo isso para se lamentar, para se defender, não é um erudito. O erudito, ele sabe aplicar. Ele sabe sentir, como nós falamos. Ele sabe pensar, ele sabe desejar. Então, pragyavadam significa isso. Palavras bonitas. Sim, o erudito gosta de falar palavras bonitas, mas se ele está sempre se lamentando, ele realmente não está nessa plataforma de um pandita. Um verdadeiro pandita nunca se lamenta. E por que ele nunca se lamenta? Porque ele vê Krishna por trás de tudo. Mesmo quando as coisas são difíceis, ele sabe, poxa, Krishna é tão bondoso, e ele entende que ele está nesse mundo há tantas vidas, ele realmente já fez tanta coisa errada, que a situação kármica podia ser muito pior, mas Krishna está sendo bondoso e me dando na medida certa, e ao mesmo tempo, eu agora tenho armas, eu tenho conhecimento, eu tenho o Santo Nome, eu tenho a possibilidade de me associar com pessoas que podem me ajudar, então não há motivo de lamentação, não há o menor motivo de lamentação. Então esse tema, como eu disse, é um tema muito interessante, falamos alguns pontos que particularmente eu acho que são muito legais, né? E eu quero abrir para vocês, eu não sei se vocês estão entusiastas, começar o ano fazendo perguntas, comentários, mas assim, refletir nessa importância do cantar como realmente um método eficaz para a gente reprogramar a nossa mente, sair de qualquer possibilidade de lamentação mesmo, e entrar num nível no qual está tudo bem. Sempre vai estar tudo bem. Quando você está em consciência de Krishna, está realmente sempre feliz, é um sintoma. Brahmabhuta prashanatmana shatyatina kankshati. Prashanatma significa isso, que uma pessoa nessa plataforma chamada Brahman, que é a consciência de Krishna, plataforma espiritual, prashanatma, ela está internamente feliz. Então, mesmo que as coisas externas estejam uma bagunça, porque isso aí não depende da gente, você interage com pessoas e você não tem como controlar. Internamente, você está prashanatma, totalmente tranquilo, na paz de Krishna, feliz da vida, nashratyati, não se lamenta. Por que você não se lamenta? Porque antes disso, nakanshati, você não tem expectativa egoísta, desejo pessoal. Para eliminar a lamentação, antes disso, temos que eliminar nossos desejos pessoais. Não dá para... Você está cheio de interesse pessoal, não importa o que vai acontecer com os outros, não, eu quero, eu. Você vai se lamentar, porque não vai ser sempre do jeito que você quer. Então a expectativa é o que vai dar o start, né, na lamentação. E se parar para analisar, quando a gente se lamenta, a gente pode parar e analisar. A gente queria controlar e não conseguiu, aí então a gente se lamenta.
A gente queria desfrutar de um jeito e não dá, a gente se lamenta. Então, conquistar a mente não é só um método que a gente, sei lá, vai fazer um curso, é mudar totalmente nossos paradigmas, ter uma outra visão do mundo, outra visão da nossa relação com o mundo e do que nós estamos fazendo aqui. Por isso que as escrituras enfatizam muito a realização de que nós não somos esse corpo, esse ser biológico, mecânico. Meu Deus, uma pessoa que se entende como esse corpo, esse ser biológico, que vai acabar daqui a uns anos, qual é a meta da vida interessante que ela vai poder estabelecer? Nada faz mais sentido. Nada faz mais sentido. Acabar tudo, o negócio é desfrutar ao máximo, né? E esse mundo está do jeito que está, porque as pessoas acreditam que são o corpo, e que o corpo é algo passageiro, e eu tenho que de alguma forma desfrutar, e se existe alguma ética, alguma honestidade, é só para controlar um pouco isso, não é algo profundo, é só para que haja um ambiente no qual tenhamos um pouquinho de harmonia, e no final todo mundo desfrute. Mas essa não é a ideia. Então a experiência na consciência de Krishna mostra que quando a gente quer desfrutar, esse mundo é totalmente assim, inadequado. Mas quando você quer servir e quer se autorrealizar, esse mundo é perfeito.